Olá, sejam bem-vindos ao nosso projeto Amor à Palavra. Estamos estudando Atos. Vamos estudar hoje o capítulo 15, lembrando que no capítulo 14 nós terminamos falando a respeito da fantástica pregação de Paulo e Barnabé e quantas pessoas naquela viagem foram alcançadas pelo Evangelho da Graça. O capítulo 15 de Atos, a partir do verso 1, diz assim: Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. É interessante, no começo a igreja era composta praticamente por judeus convertidos que já haviam sido circuncidados segundo a lei do Antigo Testamento. Mas com o estabelecimento da igreja agora gentia em Antioquia, a forma como Paulo e Barnabé pregaram com muito sucesso, fez com que muitos judeus agora voltassem a atenção para essas igrejas, que eram de gentios. Gentios eram os que não eram judeus. E tendo comunhão com esses irmãos que haviam aceitado a fé, a pregação de Paulo e de Barnabé, mas aconteceu uma coisa. Quando esses judeus convertidos, que já eram circuncidados, chegaram a Antioquia, eles ensinaram e insistiram de que os cristãos tinham que ser circuncidados e olha, tendo como fundamento a salvação, ou seja, era necessário a circuncisão para que eles fossem salvos. A circuncisão, vamos lembrar, era uma operação, né, que se faz no pênis com propósitos higiênicos, mas no caso do povo de Israel, era uma marca, uma identificação de que era um povo que pertencia a Deus, Então, todo judeu, que pertencia a Deus, praticava esse rito da circuncisão. Então, o texto mostra aqui que esses convertidos aqui, eles eram da seita dos fariseus e eles eram rígidos, eles eram os mais rígidos dentre os judeus. Então, o capítulo 15, ele começa aqui com Paulo e Barnabé lá em Antioquia, tentando consertar esse estrago que esses judeus estavam fazendo nas igrejas desses novos convertidos aqui. E eles estavam rebatendo essa ideia de que era necessário a circuncisão. Não era necessária a circuncisão. Era necessário crer em Cristo Jesus. Esse era o ensinamento de Paulo e Barnabé. O verso 2 diz assim: Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles, com esses judeus que estavam visitando essas igrejas de gentios convertidos, falando que era necessária a circuncisão, senão não seriam salvos. Tudo contrário do que Paulo e Barnabé pregavam. Então, Paulo e Barnabé, foram designados juntamente com os outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Então, vemos aqui nesse versículo essa defesa que foi necessária para que essa discussão foi necessária para esse entendimento. E essa discussão, ela foi tão grande, de Paulo e Barnabé com esses judeus a respeito desse assunto, que eles não conseguiram chegar a um acordo. Então, eles precisavam, resolveram a questão da seguinte forma: decidiram levar essa questão para a igreja lá em Jerusalém.
lá tinham mais apóstolos, mais pessoas que iam opinar, né, a respeito desse assunto. Já aprendemos alguma coisa aqui, que às vezes discussões, né, que a gente não consegue resolver, tem que levar para pessoas que são mais experientes, né? Então, nós precisamos lembrar a respeito da circuncisão, antes de prosseguirmos, que para o povo judeu, principalmente para essa seita dos fariseus, a questão da circuncisão era alguma coisa muito séria. A circuncisão tinha sido estabelecida como uma lei para aquele povo, para que eles fossem separados, distintos do restante da humanidade. Então, era um sinal de que eles eram um povo separado por Deus. Então, imagina como isso estava arraigado, era o ensinamento da lei de Moisés, que eles aprendiam durante toda a vida, Então, eu creio que esses fariseus convertidos, eles não estavam levando essa questão por nenhum tipo de maldade no coração, mas porque eles estavam praticando os ensinamentos que por toda a vida deles fizeram parte da história da vida, né? Então aqui temos esse aprendizado de que devemos mostrar para o mundo que nós somos separados através das nossas atitudes. Era isso que Paulo e Barnabé queriam ensinar, que o testemunho tem que ser do nosso amor, da maneira como expressamos a nossa fé. Nós somos um povo separado por Deus, não por uma marca física do corpo, mas por uma marca do Espírito Santo, que promove em nós novas atitudes, uma nova maneira de ser. É assim que nós somos separados, né? Então podemos entender desta forma. É muito mais impactante a gente marcar a nossa vida não por uma alteração física, mas como uma alteração no coração, né? Como diz lá Jeremias, no capítulo 4, a respeito de circuncidar o coração. Então, esse foi o debate, né, travado, que eles não puderam resolver ali, porque eles insistiam que a circuncisão fazia parte da salvação. Não era dessa forma que Barnabé e Paulo pensavam. Continuando, o verso 3 diz: a igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Então, antes de chegar, eles passaram por algumas igrejas e tiveram boas notícias do desempenho daqueles irmãos que tinham ouvido o evangelho e estavam crescendo na fé. Chegando a Jerusalém, então, eles foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem eles relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles. Acompanhe comigo aí, Atos 15, estamos no versículo 4. O verso 5 diz: então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Verso 6, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Verso 12. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo
falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome, diz o Senhor que faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. E depois ele vai dar uma ideia que nós vamos ver na sequência desses versículos. Mas nós queremos concluir esse pequeno trecho com uma lição tirada aqui, que é uma lição de conveniência, digamos assim, né? Que os apóstolos tinham pregado a respeito da salvação. Então Jesus veio a este mundo para pagar a dívida dos homens para com Deus e fazer um pacto de que todos os homens serão feitos filhos de Deus se aceitarem Jesus. Basta que pelo arrependimento, o abandono dos seus pecados, creiam no precioso sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para nós, hoje, a circuncisão na carne não tem qualquer valor, porque Deus nos remiu para Ele, nos selou com o penhor do Espírito Santo em nossos corações. E Ele nos fez novas criaturas. Como nós dissemos, Jeremias, no capítulo 4, ele fala a respeito de circuncidar o coração, abandonando todos os caminhos velhos e correndo para os braços de Jesus, né? Caminhando nessa luz, tendo essa direção. E em Jesus nós somos comprados pelo precioso sangue. Este foi o preço pago, né? Para que fôssemos remidos e tivéssemos a salvação em Cristo Jesus. Não mais a circuncisão na carne, mas a ação do Espírito Santo em nós, né? Era isso que Paulo e Barnabé queriam ensinar. E esse foi o grande ensinamento dos apóstolos. E é nisso que se baseia a nossa fé e a nossa salvação. Entenda que essa é a palavra de Deus para o seu coração, que é somente o crer, somente a atitude de crer no Senhor Jesus é que pode trazer para nós vida eterna, neste nome santo do Senhor Jesus. Só nesse nome nós encontramos a salvação. Só nesse nome é que nós temos a preciosa promessa de sermos salvos e termos a vida eterna. Medite nessas palavras.